Então vamos lá. Aqui nós vamos estar criando a tabela dos pastores presidentes, tá? Que eu estou definindo como bispo. Você pode colocar qualquer outra, mas por que você colocou no plural, né? Nós poderemos ter mais de um, sim, porque talvez você tenha um único pastor principal, mas esse pastor principal pode querer cadastrar um outro pastor para ficar responsável também aqui por essa gestão, tá? Quando ele não estiver presente ou em alguma situação específica. Então nós daremos a possibilidade de ter mais de um registro, não que tenha que ter, ele tem essa possibilidade. Como eu estava falando, o que são as colunas para quem é iniciante no banco de dados? Quando você começa a cadastrar um registro, no caso aqui nós vamos cadastrar uma pessoa, existem dados que são capturados, são relacionados àquela pessoa. Conforme eu já falei, nome, né, telefone, endereço e por aí vai. Então é interessante que você crie e coloque cada uma dessas informações em um campo independente, tá? E esses campos são chamados de colunas. Aí nós vamos ter então aqui para o bispo algumas colunas para poder trabalhar. A primeira dela vai ser o ID, o ID dele, mas eu já falo daqui a pouco sobre esse ID. Depois eu vou ter o nome, depois eu vou ter o CPF, né? Depois eu vou ter o telefone, depois eu vou ter o endereço e pode ser que você queira colocar outras informações além dessas, tá? Eu vou colocar mais uma aqui que vai ser... Não, se bem que só essa quantidade tá bom. Vou deixar por enquanto aqui com 5 informações apenas, com 5 itens, né? Mas vou ensinar vocês a adicionarem mais quando necessário, porque é esse tipo de recurso que eu vejo que os alunos têm um pouco de dificuldade na hora de trabalhar com a gestão de um banco de dados, por não ter um treinamento introdutório, como esse que eu estou montando. Então, após definir quais são os dados que você vai inserir na tabela, clica aqui na opção de executar, e aí então ele vai criar, né, essa nossa primeira tabela. Criando essa primeira tabela, nós temos que preencher as identificações dessas colunas que foram feitas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o ID, né? O que é o ID de uma tabela? Nós chamamos isso, se você for olhar a questão de teoria e tudo, é chave primária, tá? A chave primária ou índice primário de uma tabela é um número, um valor que nunca pode se repetir. Por exemplo, no nome que nós vamos colocar aqui embaixo, eu posso ter João, eu posso ter Pedro, mas eu posso ter mais de um Pedro, né? 2, 3, 4, 5 Pedros, isso principalmente numa tabela, por exemplo, de membros, que vai ter uma quantidade maior. Mas o ID, ele nunca vai ser igual. Quando eu salvar o primeiro registro, ele recebe 1. Quando eu salvar o segundo, 2. E assim por diante. Nunca eu terei 2, nunca eu terei, né, 3, 4 registro número 3. Nunca ele se repetirá. E isso é super importante para uma tabela, por quê? Porque quando eu for fazer uma modificação em um membro, em um pastor, em algum registro dessa tabela, é esse campo único que eu vou passar como base de mudança. Ah, eu quero alterar o usuário Pedro, né? Ou o membro Pedro. Tá, mas eu tenho 100 Pedros dentro daquela tabela. Tudo bem, mas eu só tenho um ID número 5, que é o ID do Pedro. Então, é só para poder definir uma referência que nunca se repetirá dentro de uma tabela. Todas as tabelas do nosso sistema vai ter esse campo primeiro e a configuração dele será essa aqui, ó. Marcação dessa opção de auto-incremente, tá? Para que vocês não esqueçam, porque se você não marca isso aqui, ele não auto-incrementa, ou seja, quando você lança o primeiro registro, ele salva ali 0, depois quando você lança o segundo, ele salva 0 de novo, ou seja, 2 IDs iguais, isso não pode. Então quem vai definir que ele sempre vai incrementar e nunca terá o mesmo número, é essa definição aqui, ó, que é esse auto-increment, ok? Então, para todos os IDs da nossa tabela, do nosso projeto, serão marcadas essas opções. E todas as tabelas terão um ID, porque todas as tabelas têm necessidade de edição, de exclusão, e é esse campo que nós passamos como base para que isso aconteça. Quando você marca automaticamente nesse banco de dados, ele já coloca aqui primary, tá? Que é a chave primária, que é isso que eu falei. É basicamente a finalidade dela é definir que é um registro único que nunca se repetirá dentro de uma tabela. Os demais campos ou as demais colunas, eu falo campos, mas geralmente aqui são chamadas de colunas, tá? É a mesma coisa. É nome, CPF, ok? Aqui pode ser documento, tanto faz. E se você quiser colocar mais de um, não, então eu quero colocar o RG dele, eu quero colocar o CPF, eu quero colocar tranquilo. Basta adicionar mais colunas. Mas como que eu adiciono mais colunas, sendo que eu já saí daquela tela? Tá aqui, ó.
adicionar, e aí você vai definir quantas colunas novas você quer adicionar. Só executar e ela vai aparecer aqui embaixo, ok? Então é muito fácil. Segundo o que eu falei por enquanto, seria o ID, o nome, o CPF, o endereço, aliás, vamos colocar aqui o telefone e o endereço dele. Ah, mas esses campos, eles demandam um tipo. O que é esse tipo? Nós vamos ver na próxima aula.